Olá, pessoal. Olá. Chegou rápido, que maravilha. Oi, Gui, você já tá aí? Oi. Tudo bom, Gui? Chegamos! Saudades, quanto tempo. Oh, verdade, saudades também. Olha Ah, só, olha tudo só. bem? Muito bom. Eu falei, será que ele vai entrar rápido? Entrou super rápido, né? Está acostumado, né, Gui? Está Pontualidade, acostumado. pontualidade virginiana, lua em Capricórnio, Saturno 6. Virginiana, é. O Gui, ele é um virginiano, ascendente aquário, lua em... Peraí, desculpa, deixa Capricórnio. eu ver se... Capricórnio, Capricórnio, é isso mesmo. Legal, legal. Gui, seja muito bem-vindo. Obrigado, uma É, honra. feliz que deu certo da gente Feliz também. conversar Bem legal. hoje. E nós vamos falar aí sobre essa conjunção aí, Júpiter e Saturno, mas antes eu queria apresentar o Gui, que é uma figuraça aqui da astrologia, muito famoso, muito Nem tanto, mestre, nem conhecido. tanto. Nem tanto, mestre, nem tanto. É, Como diria o seu e ele Ptolomeu, nem tanto, mestre, nem tanto. E ele ainda vai estar numa live às 8h30, viu, gente? Pretendo assistir também com outros feras aí da astrologia. Me jogaram de E, bom, paraquedas. não Jogaram percam essa live também, às 8h30. lá no E YouTube. isso, vai ser no YouTube do Astro Cabana, não é isso, Gui? Isso, Do, Astrocabana com K. né? Estamos em casa, todos os colegas aqui, compartilhamos as mesmas dores e alegrias já há muitos anos, né, Gui? Eu Boa. vou apresentar, Cúmplices. então, para quem não conhece, o Gui é formado na Escola GE, né, no começo dos anos 90. Ele tem certificação de ética em astrologia, em técnicas de atendimento pelo ISAR. Ele é autor do livro Astrologia, os ciclos da infância à juventude, muito legal, eu já li, e do blog Astrólogo de Plantão. Muito bom, então, Gui. Pois é, aliás, esse astrólogo de plantão me prega umas peças, porque de vez em quando tem um povo que manda mensagem de madrugada, acha que eu sou Que enfermeiro, você está de obstetra, que plantão. que eu vou fazer algum parto, igual astrólogo de plantão. Perguntando coisas do Claro. trânsito da casa 12 às 2 da manhã. Né? Que maravilha! Eu imagino, porque se para mim é no WhatsApp domingo, sábado à noite, eu imagino um astrólogo de plantão, então, né? Mas, Gui, mas esse seu blog já está bem conhecido também, você está sempre trazendo novidades, postando bastante coisa, né? Então, Dei uma é uma paradinha fonte aí. muito boa para as pessoas aí, né? Para seguir. Sim, sim. Deixa eu fazer as suas honras agora para quem está vendo e não te conhece, né? Que Tá você, bom. Márcia, Aí a gente já entra aí minha no amiga assunto. astróloga taurina, né? Taurina ascendente em Áries, né? Há controvérsias, ou Ares ou Touro. Tá na fronteira, né? São Brito, toda acenando aqui para. Exatamente. Joia. Ai, aqui é psicóloga com pós-graduação em psicanálise e especialização em psicologia, analítica, astróloga desde os anos 90, palestrante certificada em âmbito internacional, fundadora do CAP, que eu tive a honra de conhecer. É uma delícia o Já deu seu, palestra aqui, inclusive, sim, né, Gui? em Campinas, né? Para quem não conhece, fuçem aí sobre o CAP, tem cursos online lá, né? Uh, que é o Centro de Estudo de Astrologia Psicológica. Tem também
como grande paixão essa integração entre os campos da astrologia e da psicologia, que eu tenho veneração também, admiro muito, porque eu comecei também não só com a parte de astrologia mundial, mas também embasando nas referências de Liz Green, Arroyo, Suas Portas, né, que Eu trafegam ali sei, entre a parte psicológica e a parte astrológica, né? eu sei. A Gi, oi Gi, tudo bem? A Chegando, Neuza, tem. oi Neuza, uma aluna. Que ótimo, legal, Gi. É muito bom, Gui. Eu acho que nós vamos falar de um assunto muito importante. Sabe, Gui, tem horas que eu me pergunto. Eu acho que quem está assistindo a live já acompanha a astrologia, mas eu me pergunto se as pessoas estão se dando conta da super, mega, hiper, blaster importância deste momento que nós estamos vivendo. Você acha que as pessoas em geral, porque aí eu acho que com a live nós vamos explicar o porquê que é tão importante, né? Eu acho que é por aí, né? Nós escolhemos esse tema do Júpiter, Saturno em Aquário, né? Chegando aí à conjunção. Vale lembrar que os dois eles já vêm ali na colinha, né? Tipo na Fórmula 1, um seguindo o outro em Capricórnio, né? Fórmula 1. Tá no vácuo, né? Tá no vácuo de emparelhar, né? É, E, é. e vale lembrar também que hoje, por exemplo, é a conjunção exata do Júpiter com o Plutão, né? E eu coloquei um post hoje de uma raridade, né? Pelo fato dos três estarem juntos depois de 38 anos, e se não me engano, pelas vasculhações que virginianamente às vezes faço aqui no Solar Fire, eu acho que é a maior proximidade dos três em 1000 e poucos anos, sabe? Uma distância assim de 4 graus entre os três, né? E eu, Exato, exato. e eu acho que isso está muito embasado nesse contexto de transição coletiva, das restrições que a gente vem tendo, a própria pandemia, né? Então, toda uma consideração bastante intensa e que acaba impactando tanto no coletivo como até você como astróloga, como psicóloga e com os teus atendimentos. Eu acho que você está atendendo muita gente que está nessa ebulição, né? Num tempo de transição de vida, carreira, relacionamento, e tudo coincidindo com esse tempo, né? Então, Exatamente, exatamente. Até uma aluna perguntou sobre esses ciclos, ela me perguntou antes, ela está aqui, eu acho que ela vai perguntar depois, mas eu acho que seria legal a gente explicar um pouquinho esse ciclo para as pessoas, porque para a gente, né, sim, a gente está falando isso todo dia praticamente. Mas se sim, você quiser começar explicando, então, porque realmente é muito importante esse momento, né? Eu acho que com a explicação as pessoas vão ver a repetição de ciclos como mostra para gente momentos na história, né? exato, exato. Então, por exemplo, uma conjunção, né, é uma junção de dois astros, dois planetas no mesmo signo, né? Então, quando tem uma lua nova, é uma conjunção, só que é a cada 28, 29 dias, né? Porque a lua está aqui na nossa esquina, né? Júpiter e Saturno, eles têm um ciclo de 20 em 20 anos, né? Apenas Júpiter e Saturno. Então, a última vez que aconteceu foi no ano 2000. Eu brinco que foi a conjunção do bug do milênio, aquela conversinha que tinha lá do bug do milênio, que a numeração do calendário dos Windows ia apagar tudo, ia ter um bug do milênio, né, nos Exato, computadores. exato. Né? Mas, naquela época, por exemplo, teve todas aquelas questões de ano 2000, de estruturas, novas bases, novas estruturas, o Brasil, o mundo também, no geral, marcando uma transição. Foi uma conjunção que aconteceu ali entre 81 e 82 em Libra, e, por sinal, o Plutão também estava a tiracolo ali junto, né? Plutão a tiracolo é ótimo, né? Exato, Então, exato. E foi a única em ar em todo esse ciclo aí de 180 anos, né? isso, 185 anos. É, tem agora, esse Gui, detalhe. é legal também para o pessoal saber que o ciclo de Saturno sempre é 28, 30 anos, né? E o de Júpiter é Isso. 12 anos.
Então, nessa corrida de Fórmula 1 aí, que um vai no vácuo do outro, que você falou, eles acabam se pegando aí, se encontrando a cada 20 anos, né? Os 20 anos que você falou, né? Isso, é. Porque Exatamente. o Júpiter é de 12 em 12, o Júpiter numa posição, né? Então, se o Júpiter está em Capricórnio em 2020, ele esteve, vamos lá, em 2008, né? É o tempo de 12 em 12. O Saturno é a 29, como você bem colocou. E o encontro É, dos dois no mesmo ponto é 20 em 20. Então, geralmente, quando tem exato. esse encontro, essa conjunção, há um impacto de transições, né? Transições. Exatamente. Eu E brinco eles que é vão uma. se encontrar agora, o grau exato, que é 0 grau de aquário, no dia 21 de dezembro, né? Isso, exatamente isso. Então tem uma proporção aí de. No dia 21 de dezembro, os dois chegam em aquário, estou vendo aqui na colinha, né? Que dá essa, que dá essa dimensão do impactar, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer Ao um Nando upgrade também. aí. É, Nossa, andando. entrou uma amiga minha que é de infância, gente, a Beth. Eu preciso mandar um beijo para ela. Um beijo, Nando, também. Que Salve, coisa. Nando! Grande abraço. Logo, logo, Daqui a pouco logo, são vocês aí, né? daqui a pouco tem uns Mas tricôs. então, essa nova conjunção, ela é um pano de fundo, né, para mudanças sociais, políticas, econômicas, né? É muito importante, né? Mas pode continuar. Vamos lá. Não, é isso. Estamos explicando. É isso. A gente, por exemplo, já teve um ensaio do Saturno em Aquário agora em 2020, quando ele esteve entre o fim de abril e o começo de julho, né? Então, a gente já percebeu no próprio mundo, nas próprias questões sociais, essa transição de costume, até em função da pandemia, as pessoas meio forçadas a uma nova condição, né, que apelidaram aí de novo normal, né? Então, gente que meio na marra foi trabalhar online, né? Gente que meio na marra foi ter que se adaptar a questões um tanto aquarianas que saiam de um certo padrão, né? Então, de alguma forma, isso de certa maneira acontecia lá nos inícios dos anos 90, em 92, 93, quando o Saturno também chegou por Aquário, né? E ali houve uma certa onda também tecnológica, digamos assim, né? Computadores ficaram mais usuais, tinha lá os 386, 486 da vida, né? Os disquetes lá, grandão. Então já era um sinal de uma alternância de padrão, né? E também, Exato. né? E a própria telefonia celular, os tijolões já surgindo naquela época. Então, de alguma maneira, essa chegada do Saturno em Aquário e também com Júpiter junto, você colocou bem. Os anos anteriores, como é um encontro de 20 em 20 anos, eles vieram todo esse século pelos signos de terra, formaram conjunções signos de terra, né? É, Exatamente. então veio Júpiter Saturno em Touro lá em 60, né? A exceção foi ali 81, 82, que os dois estiveram por Libra, né? Então impactou bastante na questão até de certos costumes de relacionamento, mas uma tendência para mais flexibilidade, aquela coisa Sim, sim. Eu acho que mudar o sempre. padrão. Exato. Novos movimentos culturais, novas tendências. Porque se a gente pensar que o Saturno, ele organiza, né? E o Júpiter nos fala de leis, de sistemas financeiros, de sociedade, a gente pode pensar agora em novos parâmetros aí, né? A nível social mesmo, de novas organizações. E eu tinha Exato. certeza que o Biden ia ganhar, porque está dentro desse momento aí de novos, né? Mas vamos lá, vamos falar É, do e ciclo dele. Estava em terra, quer dizer, é uma coisa muito importante, porque desde aí do final da Revolução Industrial, né, 1842, que é terra, que ele só 20 em vem 20 se anos. encontrando em terra, com exceção de 1982, né?
Que mas foi eles em ar. sempre... É, E foi a única em ar, em Libra, mas eles estão há 180 anos se encontrando em terra e agora vão ficar mais 150 e tantos anos se encontrando em ar. Isso é um marco mesmo, né? Porque em terra teve isso. toda essa política materialista, territorial, financeira, né? Foi a ascensão do capitalismo, a ascensão dos Estados Unidos, enfim, mas continua. Vamos lá, estamos Não, aí. Tamo aí. é por aí mesmo. Quando teve até uma exceção nos anos 80, você percebeu que as relações, de certa forma, mudaram num certo contexto, né? A própria questão casamento, ela não era tão mais padrãozinha como nos anos 60 e 70, né? Começou a ter a questão de se permitir o ficar, digamos assim, nas relações. De alguma forma, houve um contexto social de mudança, né? É. Foi condizente também com a própria questão das aberturas de poder na América Latina, por exemplo, né, as ditaduras que caindo, né? Então, de alguma maneira, aconteceu. Aí, o que acontece? Essa atual, como os dois eles vieram num certo vácuo de Capricórnio, o resquício capricorniano da história ficou latente, ficou nítido, com essa questão um pouco de autoritarismo, das direitas, né, de certas questões de estrutura, mas quando eles chegam para Aquário, de alguma maneira, há um desafio de transição, né? Há um desafio de transição. Você deu o exemplo da eleição americana, eu fiz uma sondagem das épocas que houve eleição americana com Júpiter e Saturno, quase todas mudou de republicano para democrata ou de democrata para republicano. Né? Em 80, em Olha, 60, em 40, todos os eleitos mudou de democrata para... Houve duas exceções, mas muito específicas por causa de mapas próprios dos que venceram. No caso, acho que o Kennedy, ele ganhou com Júpiter e Saturno em Capricórnio e ele tinha o Saturno em Capricórnio. Então tinha uma coisa específica para ele. Mas nessa de Júpiter uhum. em Aquário, Júpiter e Saturno em Aquário, eles ingressam em Aquário agora no fim de ano, e um pedaço do ano novo, e tanto um quanto o outro faz uma quadratura com Urano, em touro. Né? Exatamente. Exatamente. E aí tem, e aí tem um pouco a questão desse desafio que as pessoas, de alguma maneira, elas estarão você vai ver costumes de gente querendo voltar para o que era antes e gente querendo manter o que aconteceu de novo em dados costumes. Então vai ter gente que vai considerar, por exemplo, que a pandemia acabou e vai ter gente que vai continuar vivendo a pandemia de certa forma, na existência Uhum. do que ela acontece. Então, esse Agora, conflito de velhos e novos costumes eu acho que pode ainda manter, né? Mas Júpiter e Saturno em Aquário é muito uma nitidez de transição de costumes sociais, de as questões de grupo, mais grupos se movimentando num contexto de causas, né? Aquário é um signo simbolicamente associado muito às causas, né? Senso coletivo. Acho que é muito sim, sim, nessa toada, né? Você com acha isso? certeza. Eu Tem uma acho que é ideia? legal. Eu acho também que é legal explicar para as pessoas isso que a gente tem falado muito aqui no meio astrológico, é que tem um ciclo menor dentro de um ciclo maior. E são muito Isso, importantes. Primeiro, que para os antigos é o encontro, eles chamavam dos cronocratas, né? É um antigo, na antiguidade isso, Júpiter e era o Saturno. encontro É, mais importante que tinha, né? Que existia. exato. E aí eles vêm se encontrando em terra com toda essa questão do capitalismo, né? Como eu falei, a ascensão dos Estados Unidos, todas as nações buscando essa supremacia e tal. E eles vão mudar para o elemento ar, que essa mudança, né, que vai ter mais quase 200 anos,
ela se deu também, nesse ingresso do ar, na mudança da Idade Média para o renascentismo, lá entre 1200 e 1400, que é um negócio assim que mudou a humanidade. Saiu daquela época lá das trevas da Idade Média, né? Aquele século 400 foi super, foi um século que viveu Michelangelo, Rafael, Botticelli, Leonardo da Vinci, né? Que então o homem virou o centro, as artes, né? Foi muito mais valorizado o pensamento, né? A valorização do o mundo parece que acordou que vinha da Idade Média, né? Para o renascentismo, acordou para essas potencialidades do homem. E agora você citou esse encontro todo, que todo mundo sabe, essa tríplice conjunção aí, 2 anos, né? Quer dizer, primeiro o Plutão com o Saturno em Capricórnio, que Capricórnio simboliza o velho, o antigo, as estruturas, né? Quando eles ingressam para Aquário e saem do elemento Terra, vão para a área, é uma coisa. Agora, 6 séculos depois, está se repetindo. Por isso que eu tenho falado muito isso, que eu acho que são os últimos dias de Pompeia, Gui. Esse apego ao tradicional, ao que não pode mudar, ao que tem que manter tudo como está, o mundo tem que voltar ao que era antes, que é a extrema-direita, ao antigo. Para mim, assim, sabe, é o último grito. Né? Que nem a noite fica mais escura antes do amanhecer. Eu não sei, pode ser muito otimismo meu, mas eu fico achando isso, que é um último apego à estrutura antiga antes de vir o moderno do aquário. O que você acha, Gui? Eu não sei. Me parece porque é muito forte esse ciclo aí, né? De 600 anos atrás. Ih, caiu a conexão, será? Eu acho que o Gui congelou. Gui, sai do freezer, Gui. Congelou, estou falando sozinha aqui. Eu vou continuar falando, então, um pouquinho. Deixa eu ver. Congelou. Para mim, você tinha congelado. Descongelou, voltou. Voltou. Mas eu entendi o que você quis dizer. Renasceu. Mas você conseguiu ouvir o que eu falei? Consegui. Conseguiu, né? Como se fosse um último grito de Pompeia, uma certa questão bem atrelada àquele. Eu acho que, em parte, de alguma esse contexto a gente vai perceber. Eu acho que a gente vai notar essa condição. Eu estava vendo aqui, o próximo Júpiter-Saturno ele vai ser em Libra em 2040, né? Então, continua nessa toada de ar, né? Semelhante ali 81, 82. Então, eu acho que é nessa questão, sim. Você lembrou muito bem essa questão de serem os últimos pela astrologia antiga, né? Júpiter e Saturno, considerando a tradicional, que não leva o Urano, Netuno, Plutão, os transpessoais, Júpiter e Saturno, os 2 últimos, né? Os 2 últimos visíveis a olho nu, né? Então, isso tem um contexto bastante forte pela conjunção dos dois. Eu penso que exista essa característica assim. Vale lembrar uma questão que o Saturno, apesar de tudo, ele em Aquário, ele ainda está num domicílio tradicional dele, né? Antes de descobrirem Urano, o Saturno tinha como a regência principal, ainda segue como corregente. Então, de alguma maneira, uma ideia de padrão ainda deve rolar, né? No sentido dessa transição. Mas eu acho que é bem por aí e mesmo. O Urano fazendo quadratura com eles aí, né, 2021, vai tentar quebrar. Eu acho que é mais um fator de tentativa de quebra dos padrões e de paradigmas, né? Eu acho. O aspecto tenso, né? Exato, é o embate, eu acho, né? É a questão entre o velho e o novo, a nova ordem e a velha ordem.
Eu acho inexorável. Eu acho que nós estamos caminhando aí para essa década de 20 de muito progresso, que é uma onda que não é muito maior do que nós, né? Do que Sim, não tem como evitar. Não tem. Eu sim. acho que O exemplo claro aí foi esse tempero no meio do ano que a gente teve com Saturno em Aquário, né? Todo mundo meio foi se provado a colocar no tecnológico, no virtual, né? Tem a Thaís aqui perguntando quem nasce nesses períodos tem alguma é, particularidade. é, Sim, de essa que é a alguma minha forma aluna que ela falou que é como um Wi-Fi, né? Quem tem Júpiter-Saturno, quem nasce com Júpiter-Saturno, certamente tem uma transição com questões associadas a esses dois na área onde a conjunção acontece, né? Mas eu acho que é por aí mesmo. Um exemplo é, vamos supor, uma empresa, você vê uma empresa, as instituições públicas, né? Muita gente, sei lá, tem mantido as pessoas no local casa ou em home office, né? E a partir de agora vão passar a adotar o home office. Outras vão querer aquela coisa do ambiente do trabalho, de querer estar lá na sala, de querer estar no escritório trocando ideia com as outras pessoas, etc. e tal. E tem outras que se acharam na vida com trabalhar em casa, né? Puxa, como é que eu não me dei conta que isso era tão bom antes, né? Então tem é, gente. Então essa transição é o que vai impactar o 2021. Vai ter lugares, instituições que vão querer implementar algo novo e outras vão querer, a pessoa vai querer impactar essa situação. E o que embate muito também no Júpiter Saturno é empreendedorismo, né? Eu uhum. acho que as pessoas podem cair mais em si numa condição da originalidade que elas dispõem internamente, né? Eu acho que Uhum, uhum. eu acho que isso ficou muito notado com a primeira chegada do Saturno em Aquário entre o meio do ano aí, entre maio e junho. Muita gente que É, não se imaginava empreender, meio que às vezes perdeu o trabalho. Saturno entrou de Capricórnio para Aquário no meio do ano, a pessoa, sei lá, perdeu o trabalho, teve lá o Júpiter e Plutão junto, deu uma ruptura e ela teve que se reinventar. Então eu vejo muita gente, sabe, fazendo live, fazendo trabalhos internéticos, trabalhos entrou no mundo digital que que você não via essas pessoas antes. Nossa, não é que a pessoa agora ela se tornou digital e ela falava, ela era um tanto avessa ao lado tecnológico e tal. Então as pessoas, eu noto gente se achando nessa numa vertente sei. nova de estilo, de É, projeto. Eu acho que o Júpiter com Saturno certeza. e essa história do macro que você falou, eu acho que é muito real. Ô, Gui, deixa eu só responder para essa minha aluninha aí, que eu gosto muito das minhas alunas, né? Joia. São umas graças. E eu queria acrescentar o que você falou, também do que aconteceu ali em 1982, 81, 82, da conjunção é, Saturno-Plutão. Quem pegou? Ela quer saber quem nasceu com isso no mapa. Então, vamos. Aqui a live é sobre a conjunção Júpiter-Saturno. Vamos só fazer um parênteses. Olha só, Thaís, eu tenho, coincidentemente, eu tenho pego muitos mapas. As alunas, pessoa mais jovem, que aí nasceu aí, né? 81, 82, que tem esta conjunção, nasceu sob essa conjunção no mapa. Então, eu estou falando de Plutão-Saturno. O que a gente tem acompanhado e tem visto, assim, é que realmente é uma conjunção pesada, traz questões de sensação de ameaça ou de perseguição, conforme o setor que se encontra no mapa, as casas que rege, tem que ver tudo isso, né? Mas, por exemplo, se pega numa casa de família, como eu peguei um mapa recentemente, então é uma conjunção, são dois maléficos e que traz uma quebra de estruturas, uma sensação muito lá profunda de insegurança, de ameaça,
de algo de perdas, ligado a perdas, tá? Então, só respondendo aí, agora mudamos um pouquinho de assunto, da Plutão e Saturno, tá? Mas também teve Júpiter-Saturno. Então, voltando, tá? Só respondendo para essa aluna, voltando a Júpiter e Saturno, ela já é uma energia diferente, né, Guia? Agora nós voltando para nosso tema aqui, é uma energia mais progressista, um novo ciclo, né? Inaugura aí questões importantes, eu acho, mais ligadas, como você está falando, uma modernidade, eu vejo bem diferente, né? Júpiter e Saturno. E essa expansão aí, até trocas comerciais também com os, né, países estrangeiros pelo Júpiter, né? Ampliação das leis. Quer dizer, políticas eu vejo mais para o lado humanitário. Agora, Gui, desculpa, eu olhei a Gi aqui e falei, Gui, sabe aquela história de que no ano 607 antes de Cristo, que estes cronocratas aí, quando eles se encontraram, o Kepler achou isso, né? Que foi a estrela guia que levou os a reis estrela magos de Davi, a isso. seguirem, né? Então parece que teve a primeira conjunção, eles iniciaram a jornada, na segunda conjunção em setembro, eles foram até Jerusalém, na terceira conjunção, eles chegaram a Belém, né? Eles tinham Júpiter como uma estrela real. Agora, isso que eu quero conversar com você, porque eu fiz a live, não sei se você lembra, mais ou menos em maio, com um astrônomo daqui de Campinas, o Júlio Lobo, Acho que sim. que é Sim. super conhecido e ótimo e tudo. E eu perguntei isso para ele, claro, né? Eu falei, Júlio, você acha que essa conjunção de Júpiter e Saturno foi a estrela guia no nascimento de Jesus? Ou foi o cometa? Porque tem uma outra vertente que fala que foi o cometa e que não teve nada a ver com Júpiter e Saturno. Sabe o que ele falou, Gui? Que não tem, que foi um cometa. Diga. Ele acha que foi um cometa. O astrônomo me falou isso agora em maio. Cara, sim, sabe? Muito, que entende muito. Então, o que você já tinha pensado sobre isso? Aí eu achava tão lindo achar que era a conjunção Júpiter-Saturno, que foi a estrela guia, no ano 6 ou 7 antes de Cristo. Agora, quando é um cometa, eu achei meio sem graça. Não sei, o que você acha disso? Quebrou o encanto, né? Quebrou o encanto, porque para mim tinha todo o simbolismo de um novo ciclo e tal, né? Aí teria que ver porque dá para A ter Cris uma... Abad, eu estou a contente, Cris, assim, tem vários colegas nossos, oi Cris, e ela está Cris é uma falando que querida. astrônomos não gostam de astrologia. Pois é, você não sabe a saia justa que foi para eu fazer a live com ele, eu tive que falar de mitologia, de psicologia, eu não Você mencionei a foi palavra corajosa. astrologia. Daí foi, mas correu super bem, porque ele é uma pessoa aberta, ele gosta, ele tem abertura, entendeu? Bacana, não, Mas bacana. então, não, é só Eu para você ver a acho... importância dessa conjunção, essa que vai ter agora, né? Dos cronocratas, era a mais importante para os antigos, né? Não é pouca coisa. Né? Eu acho que pode ter ocorrido talvez as duas situações, ou de alguma maneira depende bastante do período, porque se forem considerar 6, pode ser que no 6 antes de Cristo tinha conjunção ou não tinha, e no 0, né, no ano 0, de repente tinha, então teria que pesquisar, né? Então, é uma coisa que depende muito aí de fuçar as efemérides lá do passado, né? Então, não, Pois sinceramente, é. não teria. Mas vamos levar um pouco lá do Poliana para a história. Vamos deixar que existiu mesmo, né? A Cris está dizendo que ela tem Júpiter e Saturno conjunto, e Mas ela realmente tem está uma falando coisa. que é jogo duro, eu acho que é muito bom, né? É que Ela, depende.
Eu acho que depende da onde é a Do conjunção, signo. Exato. né? Porque se for um Júpiter-Saturno em Capricórnio, que eu acredito que seja a dela, tem uma questão de Júpiter estar em queda e Saturno estar domiciliado. Então, Sim. que foi o contexto desse rastro de conjunção que vem em 2020. Júpiter e Uhum. Saturno, eles já vêm, ele, digamos assim, falando num contexto de pesquisa eleitoral, Júpiter e Saturno vieram na margem de erro da conjunção, né? Então eles Uhum. estão num contexto de conjunção em Capricórnio, mas não exata, mas elas existindo, ela existindo. Com elas em Aquário agora, muda o contexto. O Júpiter não está mais em queda. O Júpiter já tem Exato, uma. exato. Júpiter, Júpiter vai ter E, uma e, condição melhor. e a Gi está falando, independente de outros aspectos, que pode ser bastante promissor. Eu acho, Gi, eu sinceramente acho, tá? É, eu, Você deu uma lembrança, você deu uma lembrança boa agora quando você falou de Júpiter estar associado a leis e a colocação de algumas legislações, de algumas regras, né? Eu acho que Júpiter e Saturno ele vai ser muito produtivo nos conceitos de atribuir leis que envolvam direitos coletivos, causas, né? Mais certificação de leis que deem liberdade para certas classes, para certas minorias, né? Até uhum, para questões que embatam preconceitos. Então, eu acho que nesse sentido, para uma propagação de algo que, para uma institucionalização de coisas que ainda não são legisladas, mas que são essencialmente necessárias que sejam, né? Então, ampliar sim, direitos sim, sim, de alguma classe, de algum grupo, né? Sei lá, perfeito. Aham. eu acho que nesse sentido vai ser muito valioso, né? Eu acho que está ligado com uma certa evolução, assim, em termos da Tá, humanidade, sabe? Uma tá, busca de novos significados, né? tá. Acordos aí entre os países, acordos internacionais. Não é à toa que o Biden ganhou agora, querendo resgatar, né? Tudo, né? Em termos Sim, das relações internacionais dos Estados Unidos. Eu, eu eu, acho, eu acho. eu acho que isso acontece sim. Eu acho que está bastante nesse contexto. A gente vai ver uma percepção melhor de integração, né? E se não me engano, esse Júpiter e Saturno ele chega na Lua americana, né? Os Estados Unidos tem Lua em Aquário na independência, né? Então isso de alguma maneira é significativo para, digamos, eles não ficarem tão antissociais como Trump deixou anteriormente, né? Exatamente, exatamente. O Gui, eu não sei Diga. se você ou alguém aqui tem ouvido falar, eu tenho falado muito disso, vou dar só uma sintetizada, mas eu acho que assim, a mitologia ela sempre nos ajuda, né, a acessar as nossas partes inconscientes ou mais irracionais e que trazem toda essa conotação da humanidade, né? Então, através da mitologia, a gente consegue entender muitos arquétipos, inclusive os arquétipos astrológicos. E eu não acho que foi à toa esse encontro deles na casa do pai em Capricórnio. Você entende? Porque o Zeus e o Hades se encontraram na casa do Cronos agora. Esse encontro foi uma constelação familiar aí, pelo amor de Deus, um embate familiar, porque o Cronos que rege Capricórnio, Saturno, não é a mesma coisa, tá? A gente faz correlações, porque esses simbolismos nos ajudam a acessar, né, coisas dentro de nós. Então, o Zeus depois o Cronos, tá certo? O filho depois o pai. E agora ele com o irmão se encontram, mas nas regras do pai em Capricórnio. Então, esse embate do velho com o novo, que a extrema-direita está representando, tudo isso, né?
E aí, é uma coisa, né? E o adjunto Plutão, quer dizer, morrendo estruturas aí antigas, né? O que, que vai dar dessa constelação? Porque tem aquela frase, né? My castle, my rules, né? Na minha casa são as minhas regras. Então, se deu toda essa tentativa de quebra de estruturas antigas que Capricórnio simboliza, Trump e etc. Só que agora, essa conjunção que eu vejo como mais progressista, eles se encontrando em Aquário, é o pai e o filho que depois o pai, mas não mais na casa do pai. Agora eles vão dialogar de igual para igual, entendeu? O filho, peraí, agora a regra é de Aquário, a modernidade. Então, eu vejo essa mudança de signo, ainda entrando num outro signo de 150 anos, em ar, como foi na mudança da Idade Média para o renascentismo. Eu acho tão riquíssimo de simbolismo isso. Eu acho, sabe, é como se tivesse que ter tido essa constelação familiar, aí eles se atracarem e se matarem, para agora vir Greta, Thunberg, tudo, sabe? Vamos falar de igual para igual? Porque estava na cara que o pai no sentido simbólico, amplo, não estava bom. O pai simbólico nosso está péssimo. E nós precisamos de bons pais na sociedade. O Freud falou isso em 1913, entendeu? Uma sociedade sem um bom pai vira um quer matar o outro. O pai simboliza lei, simboliza ordem, nesse sentido do pai que eu estou falando. Sim, então, sim, quando sim. não tem bom pai, os filhos falam, quer saber? Nós vamos assumir, que nem o Zeus assumiu, porque o pai estava péssimo, ele engolia, o Cronos engolia os filhos. Então, não está bom, vem a nova ordem e assume. Entende? Mas eu acho que agora, com a mudança para Aquário e esses novos 150 anos, vai ter um diálogo de filho com pai. E de, sabe? Senão os filhos iam assumir, eu acho. A Greta, Sim. todo mundo. Aliás, a Aí Greta. as minhas correlações que os meus alunos aqui sabem. Eu adoro fazer essas correlações com a mitologia e com a psicologia, né? Tem jeito. Aliás, a Greta é bem precoce, né? Acho que é capricorniana, se não me engano. Então, Capricorniana. Então, ela quer ser uma nova ordem de pai, de lei, nesse simbolismo, né? Ela foi enfrentar o pai, uma capricorniana que Capricórnio simboliza. A gente sabe que Saturno simboliza o pai no mapa, né? exato. Então, por isso que eu fico meio otimista. Sei lá. Eu Essa acho que, mudança não, eu acho que tão significativa, assim. não, eu acho legítimo o seu otimismo. Eu fecho com ele, sim. Eu concordo com ele, sim. Eu fico só numa certa aquela desconfiança de quem é filho de mãe mineira, sabe? Pelo fato do Plutão ainda pelo fato do Plutão ainda estar em Capricórnio, pelo fato do Saturno ser dispositor ainda do Plutão, né? Ainda por Sei. algum tempo. Então, de alguma forma, a sombra do Capricórnio, ela tá por ali, né? Porque, ok, Biden ganhou, né? Só que o Trump teve 70 milhões de votos, né? Então não é brincadeira isso, né? A ideia trumpista, ela está pairando, né? Por uma metade americana, do mesmo modo que a ideia geral dos direitistas aqui no mundo afora, né? Então, Eu acho assim, é que a gente está falando de ciclos, né? Então, assim, não é uma coisa do dia para a noite, amanhã. Eu não, sempre falo isso sim, também. Quando a gente fala de astrologia, não é amanhã, né? É assim, sim, começa uma sim, não, nova nesse, energia, né? sim, nesse sentido, sim, eu acho que é muito significativo O pessoal está pedindo para nesse tirar macro. comentário. Você sabe como é que tira Não, comentário aqui, Gui? não tira não, deixa como Não, tá. não é porque não estão te vendo e você é o galã aqui,
Mas é uma pessoa só, é uma pessoa. As outras, a maioria gosta dos comentários. Mas deixa como tá. Então, assim, tem uma pergunta legal do Carlos, que é sobre se a gente acha, aliás, um abraço aí ao Falcão, que é um amigo nosso aí também, vocês acham que conceitos padrões obsoletos podem ser ainda mais sentidos como fora do contexto atual, né? Conceitos padrões já obsoletos podem ser ainda mais sentidos como... Assim, acho que vai ter uma certa percepção de transição de certos contextos, né? Algumas coisas meio velhas vão ser meio exorcizadas, né? E a Júpiter e Nádia Saturno. também está falando isso. Se o fato da quadratura entre Urano e Saturno, sendo que ambos regem Aquário, e eles vão estar em quadratura, tem vários encontros, né? Várias quadraturas no ano que vem. Se isso, Sim, eu acho que continua sim esse resquício desse embate do velho e do novo. Sim, 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 eu acho que sim, sim, sim. né? Mas eu Um acho exemplo que a já gente... é caminhando para outra coisa, já não é. Porque conjunção a gente sabe que é o mais intenso, e foi em Capricórnio, né? Então agora eu acho que a conversa é outra, né? Um é uma geração, outro é outra, mas os embates continuam, mas já não tão opressor, né? Eu acho. Bom, vamos ver. eu acho que de Eu acho que é alguma o forma começo, é é só o muito... começo de mudanças. Eu acho que é o começo, né, das mudanças, né? Eu acho que é muito aquele exemplo que a gente deu, né, no sentido de tanto as instituições como as pessoas e os costumes viverem o desafio do tal novo normal com o velho normal, sabe? De você, É. de uma metade da empresa, sei lá, você chega numa empresa, metade quer manter um padrão tecnológico de trabalho à distância e outra metade quer voltar para o ambiente lá em que as pessoas trocavam ideias, né? Então, isso vai gerar um certo conflito em questões um pouco mais sérias, como questões políticas, questões de funcionamento de empresa, questões de leis, então, de costumes mesmo também, de convivências pessoais, né? Eu acho que a própria quadratura, ela vai impactar também em costumes que um casal vão meio que ficar no atrito. Um vai querer continuar na cidade grande e o parceiro vai querer ir para o campo, né? De alguma forma a gente pode perceber isso. Então, de alguma maneira, esse paradoxo pode ser muito sentido em algumas relações, né? Porque a gente vai estar com Urano em Touro e o Saturno em Aquário. Um vai querer estar um pouco mais livre, o outro vai querer manter uma certa, ainda apegado a uma condição, né, material. E as Uma tecnologias coisa ganhando que. força. Pode falar. Exato. O legislativo republicano, sim. Agora, olha só, os alunos me perguntam muito isso, sabe? Do Saturno, porque tem uma coisa que eu acho que é da astrologia tradicional, de achar que o Saturno em Aquário ele está melhor do que o Saturno em Capricórnio, né? Você acha isso, Gui? Porque eu primeiro me fala o que você acha, tá? Se você acha que ele estaria, né? Eu acho que é um conceito que vem da tradicional isso, né? Porque ambos podem ser considerados domicílio, né? Sim, Mas sim, sim. Eu não diria melhor, mas é diferente, né? Eu diria que diferente, porque se a gente observar, quando Saturno teve em Aquário, em Capricórnio, no final dos anos 80, tá certo. Ele também bateu com Urano e Netuno naquela época, né? Houve uma transição, né? Eu sempre faço uma analogia nessa questão que é o Muro de Berlim ele foi construído com Saturno em Capricórnio, mas ele caiu com Saturno em Capricórnio. Só que Urano estava lá, o Netuno estava lá, né? Então são ciclos, né? Eu o acho que o Netuno, Saturno em Capricórnio ele é. né? O Saturno em Capricórnio ele é muito determinante para a transição de ciclos.
independente de época, independente de fase. Porque Saturno é o senhor do tempo, né? É o Cronos. Então, quando ele está por Capricórnio, eu acho que é muito nítida uma transição das estruturas, uma consolidação de certas bases e certas estruturas, como a gente percebeu, tanto política de questões associadas à direita, mas no lado individual de vida, pessoas viveram situações de transição de estrutura de vida, né? Quando ele chega em Aquário, de alguma forma, não diria que é melhor, mas é um teor diferente, né? É um aroma diferente. Eu penso assim, toda essa geração aí, Caetano, Paul McCartney, Gil, todos eles nasceram com a conjunção dos anos 40, o começo dos anos 40, com a conjunção Saturno-Urano. E nós vamos ter um embate no ano que vem entre Saturno e Urano nessa quadratura, né? Sim. E a gente vê o que eles parecem que vieram aí com essa missão de quebrar paradigmas, de trazer o novo, de trazer uma nova, né, mentalidade. Vieram aquela geração muito mais do baby boom do que da geração da guerra, né, do que viveu a guerra, que tinha que garantir o emprego e seguir as normas. Eles queriam, imagina, né, paz e amor e viver, né? Os que nasceram nos anos 40, que foram jovens nos anos 60, né? E se nós vamos ter esse embate dessa quadratura o ano que vem todo, eu acho que essa coisa do embate entre o velho e o novo, entre a nova ordem e a velha ordem, está perguntando quem nasceu? Todos que nasceram no começo dos anos 40. Paul McCartney, Caetano, Gil, Barbra Streisand, me ajuda aí, Gui. O Mick Jagger nasceu um pouco depois do Tim Maia. O Tim Maia também pegou. Roberto Carlos, né? Se não me engano. Não. Roberto Carlos, eu não lembro. Tá. Agora, o Tim Maia, né? Então, que tinha que quebrar paradigmas de alguma forma. Nem que fosse o Tim Maia lá no palco, que ele não tinha uma questão social, mas ele falava, não vou cantar. Pronto, ele vai quebrar as regras, vai quebrar o estatuto, vai quebrar uma ordem que vem vindo. Então, o que eu acho é que vai continuar tendo esses embates com a quadratura, tá? Mas já vai ser em outras bases, tá? Esse ano e o ano passado foi uma preponderância aí do apego a velhas estruturas, né? E eu acho que começa, porque conjunção começa um novo ciclo. Então, vai começar um novo ciclo de Júpiter e Saturno, né? É isso que eu penso. Mas os embates, é claro, vão continuar, mas em outras bases, sabe? Eu acho que com o arrefecimento das velhas estruturas, porque a energia é diferente. A energia de base, o pano de fundo, está se dando em Aquário, não em Capricórnio. Eu acho que isso vai fazer uma boa diferença. Agora, sobre a questão do Saturno em Aquário ou em Capricórnio, eu também não vejo assim. Eu vejo que depende da casa que rege, da situação. Não dá para a gente absolutizar nada em astrologia. Nós temos que alquimizar. Tem que olhar o mapa como um todo, né? Falar, ela tem Saturno em Aquário, é excelente. Depende dos aspectos, depende da casa. Se tiver com aspectos tensos, numa casa 12, como é que você pode absolutizar, né? E falar, é ótimo. Então, eu acho que a gente vai ter que, né? Agora, desculpa, perguntou sobre a questão das religiões caírem. Bom, Júpiter a Adriana. Em Peixes, né? Lá para maio, Isso. junho, né? Então, Júpiter faz uma primeira visita entre maio e julho em Peixes. Depois ele volta, né? Depois ele volta. Eu não sei se dá para dizer também que caiam as instituições religiosas também. Não. Olha, para se ter uma ideia, com o próprio Júpiter e Saturno em Capricórnio, o Papa Francisco já tá
criando impacto, já está batendo de frente com certos tabus associados à própria igreja. Então você imagina a com Júpiter, liberação Saturno do em homossexual. Aquário. Né? Pois é, pois Às é. vezes, o simples fato dele sugerir É nesse que sentido, os exato. casamento entre e isso é um exemplo de Júpiter, Saturno e Aquário, sabe? É uma certa percepção de que o que de certa maneira era mais tabu e era mais restrito tende a ganhar uma proporção, pelo menos, um pouco mais ou institucionalizada ou um tanto mais abraçada coletivamente. Com esse Abraçado pano de coletivamente. fundo mais voltado para o homem, para as questões sociais. Sabe, Gui, quando eu falo assim otimismo, não é otimismo assim naíve, ingênuo. Eu falei outro dia isso num vídeo. Ai, foi tudo de Não, ruim em Capricórnio, agora vai ser tudo maravilhoso em Aquário. Não é nada disso. Mas a gente tem que considerar uma perspectiva de uma mudança de energia de pano de fundo. E sim, é claro que as questões difíceis e conflituosas vão continuar, porque é um ciclo, é uma coisa longa, não é da noite para o dia, sim. né? Não, mas Mas, eu né? compactuo com o teu pensamento de idealista, né, na questão dessa diferenciação de Júpiter com Saturno e Aquário. Eu lembrei de uma curiosidade que a gente pode fazer uma analogia com Saturno e Aquário, que se a gente pensar Saturno, ele tem um simbolismo do ermitão, né? O ermitão, só que o ermitão, ele também produz, ele está lá isolado no canto dele, né? O Saturno em Aquário, eu acho que é um pouco a possibilidade que o coletivo tem da sua, da sua originalidade, do seu estar mais isolado do padrão ou do status ou da questão social dentro de um contexto como o lado do empreendimento, como o lado a vertente empreendedora, né? Então, de alguma maneira, é meio que um certo me permito estar distante desse status aí, né? Saturno e Aquário, eu acho que é um pouco isso. Eu acho Eu acho que exato. o lado bom, né? O lado positivo. Uma Por exemplo, Jung tinha Saturno em Aquário na casa um, então quer dizer, ele quebrou paradigmas, veio uma coisa diferente, mas dentro do cientificismo, ele queria comprovar tudo, né? Ele queria tá, mas trouxe o novo, foi considerado um místico, um herege, né? Então, essa expressão de Saturno em Aquário, um novo, um diferente, mas ainda com um pé na realidade, né? Com um pé na questão aí também ligada com o status quo. Ô Gui, você sabe que vão mandar a gente embora, né? E vão encerrar a live. Sabe que não o Instagram apaga a luz, não põe as cadeiras em cima da mesa não e acabou. não. O Instagram está liberado, ele está passando agora. Dá para terminar tranquilo, não precisa correr, não. É Ele mesmo? tá mais Ai, que flexível. bom. Sim, Ah, outro tá dia eu vi uma live vendo? dessa. Olha o ingresso em Aquário, olha uma flexibilização das regras. Ai, Outro dia Gui. a Astrid fez uma live que durou 3 horas outro dia, Ô, falando, louco! A última relembrando a vez ele MTV. apagou a luz e expulsou a gente É, completamente. Mas mudou a o Gui, regrinha. gente, vai fazer uma live às 8h30, hein? No YouTube, vai participar de uma live com outros colegas, com o Nando, com o Zé Maria, com Gerson, Bárbara Bramo, Bárbara Bramos, Gerson. Como é que é? Pelasque, Pe, né? Pelasque. Pefasque, Pelasque. isso, Zé Maria. E, é, A gente vai dar um e às oito pitaco e meia da no YouTube. Acho que vai ser muito legal. Como é que é o título Astrocabana. mesmo? Em, É é um panorama da live de vocês? das eleições, um panorama das eleições americanas Eleições e americanas. Tá. ev- eventuais, eventuais tendências após a eleição, digamos assim. Aham, Conte, é. contexto. Vai ser um papo, vai render pano para manga. Nossa, ótimo, maravilhoso. O canal é Astrocabana com K, tá, Thaís?
no YouTube, Isso. tá bom? YouTube Astro. Isso. Astrocabana no YouTube Isso. para ver. As eleições dos Estados Unidos e o Astrocabana. mundo, tá? Ô, Nando, vai ser Astrocabana. gravada, se eu não conseguir assistir hoje. Com relação à pandemia, a gente está perguntando, como vocês acham que será a participação de Júpiter e Saturno em Aquário? Quer falar, Gui? Eu acho que ela dá uma certa necessidade ainda de auditoria, né? Porque vai ter essa tensão com Urano nesse primeiro ano, mas eu acho que a coisa pode dar uma melhor flexibilização, um ritmo na questão da pandemia, quando Júpiter chegar por Peixes, né? Até no meio aí do ano de 2021 por um tempinho, mas para valer mesmo quando Júpiter entrar em Peixes em 22, porque até lá usar essa questão do novo normal com o velho normal, do quadrado Saturno com Urano, vai ter muito o hábito das pessoas acharem, uma metade achar que não tem pandemia e a outra ainda está vivendo a pandemia. Então, aquela coisa, vai ter os que vão querer tomar vacina a todo custo e vai ter os que não vão querer. Né? Vai ter os polemizados num contexto da pandemia, nesse aspecto político, digamos assim, não só, principalmente Brasil. Né? Mas acho que flexibiliza mais nesses períodos de Júpiter por Peixes. Continuamos de máscaras. Agora, Gui, você percebeu que nos encontros esse ano de Júpiter e Plutão, como teve questões com a vacina, ou que vai interromper, ou que aumentou o número de mortes, ou que agora a vacina vai dar certo? Se a gente pensar no simbolismo do Júpiter, da expansão, né, e do Plutão, das mortes, e também expansão de conhecimento, aprofundamento pesquisa. do conhecimento, a pesquisa, isso. O mesmo antídoto que é usado, né, quer dizer, antídoto não, a mesma essência viral, né? O que mata, mas também regenera, esse simbolismo do Júpiter e Plutão, né? Sim. Então, eu acho, por isso que parece que vai ser tudo lindo, mas esse peso, que o Júpiter e Plutão ali, vou te contar, hein? Teve a quebra em 2008, a quebra econômica, teve a quebra com a conjunção Júpiter-Plutão, então... E pegou, por exemplo, a casa 2 dos Estados Unidos, eu lembrei aqui, pegou a casa 2 dos Estados Unidos em 2008, na crise americana, e pegou agora, né? Exatamente, super bem lembrado. Mas essa Júpiter-Saturno vai pegar na casa 1 do Brasil. Por enquanto, na 12, né? Por enquanto, na 12. A 12 ela sombra dos inimigos ocultos. Até maio, será que pega? O Júpiter pega, o Júpiter chega no ascendente. Né? O Júpiter chega no ascendente em abril ali. Então, de alguma forma, pode ser um fator de expansão. Eu acho que isso é uma perspectiva boa. Né, para o Brasil. Sim, faz uma. Não é? Sim, uma perspectiva. Esse ingresso aí também. Sim, o próprio ingresso. Tecnologias novas, como o Falcão está falando. Sim, tecnologia. Podem ajudar nas. Né? Eu tenho impressão, estão perguntando das queimadas, né? Eu tenho impressão que essa questão tão plutoniana de morte, né? Saturno, Plutão, Júpiter, Plutão, da vegetação, morte voltou. Hectare. Voltou. E travou, né? Voltou. Eu não sei se, voltamos. Gui sumiu. Voltou.
É falar, Ok, Gui. é falar de Saturno, é Voltou, falar de voltou. Saturno fica assim, né? Falar de Saturno fica lento. Mas eu acho que tem, Mas então, estamos falando. não, tem um detalhe Pode que falar, quando Gui, eles pode entram em falar. acordo com a Lua do Brasil, a Lua do Brasil é Gêmeos. O Brasil tem Júpiter em Gêmeos. Bem O Brasil lembrado, tem. bem lembrado. Então, de alguma forma, dá indicativo de uma perspectiva de mais idealista, um certo otimismo, favorece as pesquisas, né? Mas favorece Um pouco mais humanitária, né? Um pouco isso. mais A Cíntia lembrou bem, humanitária, Marte está né? estacionando também, a gente está, às vezes, travando, né? Mas É, exato. O Marte fica até dia 24, né? Estacionário, né? A gente vai ele, ter que. ele Vem essa energia represada aí de 2 meses de Marte retrógrado. não, ele volta agora, né? Travou, Gui. Voltou? Teste som, som, som. Voltou. Não, ele volta, né? Marte fica direto agora. Tá, Marte fica direto agora, sábado. sim, mas ele fica no grau 15 de Áries até dia. Como é que é? 20 É, ou 24. Ele fica isso. parado no grau 15. É, Então, tem ali. também uma conotação aí como um planeta lento, né? Amanhã ele entra no E movimento estacionário e fica nesse grau 15 ali, que eu acho que é um momento. Eu até falei hoje num artigo sobre isso, né? Acho que ela vai ser postada amanhã. Que eu acho que, sabe, o mate simboliza muito o guerreiro nosso interior, né? Aquele arquétipo do herói que o Jung fala. Eu acho que quando ele está estacionário, assim, ou mesmo no movimento retrógrado, são momentos, sabe, ao invés do combate aberto, frente a frente, que você vê, ó, tô afrontando, tô combatendo, tem um outro tipo de combate que envolve muito mais sabedoria, que é você saber a hora, né? Não falar, não combater abertamente, não afrontar abertamente, né? Eu acho que esses momentos também a gente pode ter esse tipo de reflexão mais aprofundada, de acessar esse guerreiro interior, mas com uma maneira mais sábia também, e poder colocar essa energia agressiva de uma maneira própria, adequada, certo, não num Marte retrógrado, que é que nem uma panela de pressão, que a coisa está tão. Você está tão reprimido que daí quando sai totalmente inadequado, né? De qualquer jeito, foram todas esses conflitos todos aí coletivos, sociais, né? Mas, Gui, eu acho que, não sei, eu acho que já tá bom, né? O pessoal tá até começando a sair, você precisa poupar a tua voz aí não, para o tranquilo, futuro próximo, tranquilo. Mas, né? mas foi ótimo o papo. E acho que muito Bom, bom, muito bom. Ele é um virginiano, de aquário, tem uma mente assim muito viva, muito, né? Ele sabe as datas e sabe tudo assim, como um computador mesmo, como eu sempre falo nem de tanto, virgem, nem tanto. né? E com aquário é tudo. Nem tanto. Obrigado. Muito Obrigado obrigada, você, viu, Gui? Márcia. Obrigada. Vou agradecer aqui a todo mundo pela presença. E nós vamos também salvar e vamos postar de novo, né, Gui? Joia. Aqui no YouTube. Sim. E agora a gente vai para a live das 8h30. Isso, Tá oito e bom com meia. esse 8h30 timaço estou lá aí? no Astrocabana. Tá Mais uma bom? vez, brigadão, Márcia, pela confiança, o carinho. Sou um fanzaço seu. Saudades. Tomara que a gente possa se ver logo. Eu também, eu E também. um abração para todo mundo que assistiu. Também. Estamos combinando aí um encontro próximo, mas com distanciamento social. Estamos combinando aí a gente fala. Quem sabe rola, tá bom? No final do Joia. ano, tá? Maravilha. Nas paradas, Beijão. claro. Beijo, gente. Então, obrigada, Gui. Até a Até próxima, mais. gente. Vou encerrar aqui, Tchau. tá?
Tchau, tchau. Tchau, tchau.